E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Edital publicado, então, para o tão esperado concurso público dos Correios. Banca organizadora desse concurso público é a banca IBFC. Temos, então, 2 editais publicados. Deixei aí na descrição do vídeo o link da página do concurso público com esses 2 editais. Você pode, então, fazer a leitura completa do edital. Tá junto também outros links para os preparatórios que temos disponível para o concurso público dos Correios. Vou dar mais detalhes sobre esses preparatórios ao final do vídeo, depois de ver algumas questõezinhas aqui da banca IBFC. Lembrando, né, que o canal de informática, né, me chamo Josué Machado, né, professor de informática. Vamos focar mais no conteúdo de informática aqui da banca IBFC, que não é lá um conteúdo tão monstruoso, certo? Então tivemos 2 editais para analista e para agente de Correios de carteiro. Ah, professor, carteiro é aquele que fica entregando carta na rua, fica entregando sua coisa na rua. Se você ler lá as atribuições do cargo, tem algumas funções que você pode fazer de forma interna. Então, o carteiro não é só aquele que trabalha na rua, ele pode trabalhar também de forma interna. A maioria das agências aí pelo Brasil que a gente vê, percebe-se, né, um pouco que o que realmente falta é gente na rua, né? A gente vê que dentro, a princípio, tem os funcionários lá, né? Mas tem essa possibilidade de trabalhar também de forma interna. As inscrições para esse concurso público ele vai até 28 de outubro. Primeiramente, vamos falar então do agente de Correios, tá? Eu trouxe aqui os 2 editais, um trechinho dos 2 editais. Concurso que trata esse edital oferece um total de 3.099 vagas imediatas, tá? É uma vaga imediata, quer dizer que eles podem chamar mais gente. E esse número de vagas aqui, ele é no Brasil. No final até tem aqui, ó, anexo 1, ele tem o quadro de vagas, onde ele vai dizer exatamente quantas vagas tem para cada cidade. O anexo 2, ele vai dizer os municípios que compõem a macro-região. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, onde eu moro, né, tem a macro-região Porto Alegre, só que outras cidades compõem essa macro-região de Porto Alegre. Então você vai trabalhar não necessariamente em Porto Alegre, vai fazer uma prova que não seja exatamente para Porto Alegre, para uma cidade vizinha, mas pode fazer essa prova em Porto Alegre, tá? Então, temos para ampla concorrência 1.851, tá? Ampla concorrência, 312 para pessoas com deficiência e 936 para negros e indígenas, dando um total de 3.099 cargos, tá? Vagas. O salário para, gente, o base, tá? É 2.429,26. Andei olhando em alguns grupos no Facebook, no WhatsApp, tem algumas pessoas que já trabalham nos Correios, né? Eu não li o edital, não sou tão informado assim a ponto da função. Mas o pessoal que já trabalha andou comentando que se tu vai trabalhar na rua, tem mais uma porcentagem por periculosidade por estar na rua. Se tu vai trabalhar dirigindo um carro, uma moto, tem mais tantos por cento por dirigir esse carro, essa moto, né? Isso que eu vejo as pessoas, quem já é funcionário dos Correios, que participa aí dos grupos de concurso, comentando, tá? É um assunto, um tema interessante para ti se aprofundar aí e buscar saber se tu tem interesse, tá? Então não é só esse 2.400 que você vai receber, né? Tem outros, tem vales também, né? Tem plano de saúde, que é muito interessante hoje em dia, ok? Da prova objetiva, então, para este concurso público do agente, né, do carteiro aqui, temos 15 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática, 10 questões da nossa querida noções de informática, conhecimentos gerais, conduta de ética e integridade. O código de conduta que tem um link aí no próprio edital, tu clica, vai ser direcionado para o site dos Correios, onde está disponível o PDF com o código de conduta. Não é lá grande, 14 páginas, e ele é bem desenhado, ele é bem formatado assim, então não é um texto maciço, né, que tem letra miudinha, letra de bíblia, né? É um texto bem interessante, um estudo bem rápido assim, tá? Então temos aqui 10 questões de informática, valendo 0,5 cada, o total de pontos, 5 questões. O mínimo exigido, né, então tu tem que tirar 2 pontos. Né? Então aqui, ó, se temos 10 questões, o mínimo 2 pontos, isso aqui dá 4 questões. Tu não pode tirar, não pode acertar 3 questões de informática, tu vai estar reprovado. A mesma coisa aqui, ó. Se aqui a gente tem 30 pontos, o mínimo é 12. Se aqui tem 15 pontos, o mínimo é 6, tá? No caso da informática aqui, 2 pontos equivale a 4 questões, né? Concorda comigo? 0,5 mais 0,5 dá 1 ponto.
0,5 mais 0,5 dá 2 pontos. Temos 4 questões, então, que tu tem que acertar. Claro, a IBFC ela não é uma banca assim que faz questões mirabolantes muito difíceis, né? Não vai ser tão difícil. É bem provável que se você estudar, se dedicar aos seus estudos, é bem provável que você gabarite informática, tá? Ou quase gabarite, ou chegue bem perto do número máximo de pontos aí da disciplina. Agora os cargos para analistas, tá? Temos aqui analista advogado, analista de sistemas, e aí temos vários: desenho, produção, rede, suporte de banco de dados, suporte de sistemas. Só deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na minha câmera, tá? Falei suporte de banco de dados, suporte de sistemas, temos arquiteto, arquivista, assistente social. E aí temos também os engenheiros. Engenharia civil, produção, redes de comunicação, telecomunicações, elétrica, eletrônica e mecânica. O Correios, né, ele não tem somente a parte das entregas e tal. Recentemente o Correios ele abriu também sua própria operadora. Então ela tem uma operadora. Eu acho que seja por isso que talvez ele queira engenharia de telecomunicações, comunicação, essas áreas da engenharia, tá? Porque ele tem também uma operadora que não é tão grande e tal, mas enfim. Salário de 6 mil, e ele está dando, porém, aqui, ó. Arquiteto e engenheiro será acrescido de um complemento salarial para fim de atender o piso mínimo legal, tá? Ou seja, para essas áreas ele tem um mínimo de um piso, que é de 10.302. As demais engenharias não têm esse piso, né? Então esse vai ser esse salário aqui. E claro, provavelmente vai ter outras questões aí, outros benefícios também, tá? Então, 6.872 o salário geral, exceto para arquiteto e engenheiro, que será de 10.302 reais, tá? Da prova objetiva dos analistas, teremos 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de matemática, 10 questões da nossa informática, olha de novo aqui. Mais uma vez, 0,5 cada, um total de 5 pontos, número mínimo de acertos de 2 pontos aqui na disciplina de informática. Código de conduta, ética e integridade, 5 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, tá? Então também aqui, ó, tu tem que tirar pelo menos 2 pontos de noções de informática aqui. O conteúdo de noções de informática aqui ele é o mesmo para ambos os editais, seja para carteiro, seja para analista, que diz internet e aplicativos, ferramentas de busca. Daí ferramentas de busca tu tem que saber uma base meio que histórica, assim, saber do Yahoo, saber do buscador brasileiro que existiu, o KD, era um buscador brasileiro que o Yahoo comprou, hoje não existe mais o KD. Tem que saber do Bing. Eu acho bem provável que talvez ele caia ao Bing, porque o Bing hoje a gente tem o Copilot, tá? O Copilot que é uma ferramenta de inteligência artificial. A gente vai aprender sobre ele lá no curso do PGF, tá? Navegadores, temos os principais navegadores comerciais, o Edge, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, tá? E tu tem que saber a existência de outros navegadores, o Safari, o Opera, tá? Simplesmente gravar esses nomes e saber que eles são navegadores, não necessariamente saber o funcionamento deles. Sistema operacional e software, aqui provavelmente ele vai cobrar alguma questão bem genérica sobre o Windows. É bem provável que ele não cobre especificamente o Windows 10 ou 11, né? Quando ele bota o sistema operacional, ele pode cobrar qualquer coisa. Mas vendo provas anteriores da IBFC que caiu exatamente esse conteúdo, ela cobrou o Windows. Mas são questões genéricas, ela não especifica muito o Windows 10, Windows 7 e tal. Ela só fala o Windows e cobra uma questão que é geral para todas. Ou organização de sistemas operacionais, organização de pastas e tal. Tudo isso a gente estuda também nas aulas de Windows. Software, né? Conceitos de softwares, reconhecer softwares comerciais e tal. Correios eletrônicos, temos aí o Outlook, temos o Webmails, temos o Thunderbird, né? Programa antivírus e firewall. Lá no curso eu coloquei uma aula completa de segurança com os malwares, tá? Mas também é tratado dentro disso antivírus e firewall. Editores de apresentação, editores de planilha e editores de texto. Aqui eu chamo uma atenção para uma coisa. Do jeito que ele coloca aqui, dá a entender que ele vai falar sobre os editores lá do Google Drive, né? Lá do Google. Google Apresentações, Google Planilhas, Google Docs. Parece que ele vai falar do LibreOffice, parece que ele vai falar também do Microsoft Office, né? Porque ele está botando no plural. Mas se a gente vê o item 12, pacote Microsoft Office.
Então nos leva a entender, e olhando também essas provas anteriores, a gente vê que ele cobrou Word, Excel e PowerPoint. Né? Não achei questões anteriores com esse conteúdo de edital, falando de LibreOffice ou falando lá das ferramentas do Google. Ele colocou assim no plural, mas cobrou o software lá do pacote da Microsoft Office, que faz bastante sentido a gente lendo aqui o edital, né? Se o item 12 cobra o pacote Microsoft Office e lá em cima fala desses editores, né? Faz sentido que ele cobre. A metodologia também é semelhante ao do Windows. Ele provavelmente não vai cobrar uma versão específica. No curso lá do PGF, que eu vou falar sobre ele, eu coloquei lá o pacote Office 365, que é o mais recente. Mas o que a gente vê nas questões é que ele não cobra uma versão específica. Ele vai falar uma questão geral que vale para qualquer Word, qualquer Excel, qualquer PowerPoint, tá? Extensão de arquivo. Daí quando você vai estudar navegadores, tu já estuda... extensão você estuda lá junto com sistemas operacionais, né? Eu confundi a extensão e tecla de atalho. Extensões a gente já estuda lá dentro do sistema operacional, tá? Isso sim, teclas de atalho. Quando você vai estudar um Windows, já estuda as teclas de atalho do Windows. Quando vai estudar os navegadores, o Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, já estuda as teclas de atalho, né? É assim que se estuda, não deixa esse estudo por último. Se tu vai estudar aquele assunto, tua cabeça já está fresca com aquele assunto ali, já aproveita e estuda os atalhos de teclado referente àquele software. E o pacote do Microsoft Office, tá? Aqui cai também você reconhecer outros softwares da Microsoft, como por exemplo o Access, que é um software de banco de dados, né? Entre outros softwares que compõem o pacote, Outlook, que é um software de correio eletrônico, tá? Esse é o conteúdo, então, 10 questõezinhas. Temos 10 questões para, vamos lá, 9 assuntos, na verdade, né? Porque extensão de arquivo, estuda com o sistema operacional. Teclas de atalho, estuda com seus respectivos softwares. Pacote Microsoft Office tem ali os editores, né? Então temos praticamente, né, 9 assuntos, né? Então 10 questões para 9 assuntos, esperamos aí uma prova bem equilibrada, talvez uma questão de cada assunto. Pode ser, né, que caia desse jeito, se o avaliador pensar assim, desse jeito, tá? Vamos com questões, então, para a banca IBFC. Vamos ver um pouquinho como é que a banca trabalha essa metodologia. Quanto à estrutura dos diretórios e arquivos de um sistema operacional, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro, uma pasta pode conter arquivos e outras pastas. Sim, quando a gente tem uma pasta dentro de outra pasta, temos uma subpasta, né? Então tá correto aqui. As pastas são comumente chamadas de diretórios. Também podemos chamar as pastas de diretórios. Tá correto isso aqui. Um arquivo pode conter outras pastas dentro? Não, um arquivo ele tem uma estrutura pronta desse. Se tu tem um arquivo de texto, tu vai ter um texto dentro dele. Se tem um arquivo de planilha, tu vai ter planilha dentro dele, né? Não vai ter pastas dentro de um arquivo. Então isso aqui está errado. Apenas as assertivas 1 e 2 são tecnicamente verdadeiras. As assertivas 1 e 2 são verdadeiras, então o nosso gabarito aqui vai ser letra A. Tá, viu? É bem tranquilo as questões, tá? E essa é uma questão, se não me engano, a prova MGS, né? Alguma coisa de Minas Gerais, algum órgão estadual de Minas Gerais, tá? Então não é tão difícil. O órgão estadual a gente já pensa que vai ser uma prova mais difícil, né? Então umas questões bem tranquilas. Com base nos dados da planilha do Microsoft Excel em português, abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Tá? Tem bastante questões nesse estilo assim de Excel que a banca pode cobrar. Aqui a gente tem uma função de máximo e aqui a gente tem uma função de mínimo. Entre essas duas funções a gente tem uma soma, tá? Então a gente vai ver o resultado de máximo, ver o resultado de mínimo e somar esses dois. Tranquilo, tá? Máximo de A1 até C2. Ó, A1 até C2. Então vai ser todos esses valores aqui, ó, de A1 até C2. Qual é o valor máximo? Vai ser o 6 aqui, né? A1, 2.C2, né? Vai ser o 6. Ó, não é o 1, não é o 2, não é o 3, 4, vai ser o 6. Mais o mínimo de B1 até C2. O mínimo de B1 até C2, daí, ó, não vai pegar aqui, ó, vai ser de B1 aqui até aqui. Vai pegar esse outro valor aqui, eu até vou mudar a cor aqui. Botar verde. B1 até C2 vai pegar esse outro valor. Ó a pegadinha aqui, ó. Quem não prestar atenção vai pegar de novo todo esse intervalo desde o início. Vai estar errado, ó. Vai pegar 1 aqui, ó, 6 mais 1, 7, ó. Vai errar essa questão.
Então aqui, ó, o mínimo nesse intervalo vai ser 3, né? Então 6 mais 3, isso aqui vai dar 9, e o gabarito da questão, letra C, de casa, tá? A função máxima que ela pega o valor máximo de um intervalo, a função mínima ela pega o valor mínimo de um intervalo. No meio a gente tem a soma, então somamos esses dois valores aqui. Relacione corretamente as duas colunas quanto à categoria de softwares. Olha aqui, ó, dos principais aplicativos da Microsoft. Aquele tipo de questão que eu falei que a banca pode cobrar, né? Questões gerais. Temos navegador, sistema operacional, correio eletrônico, Outlook, Edge e o Windows. Vamos começar de cima para baixo da letra A, então. O Microsoft Outlook ele é de correio eletrônico, então 3. Na verdade, vamos fazer diferente. Vamos fazer igual tá o gabarito, ó, que tá primeiro o número e depois a letra. Tá? Então vamos começar pelo 1 aqui. Vai ficar mais fácil da gente ver o gabarito. Então, navegador. Qual é o navegador? É o Edge. Então, 1B, né? Ó, Edge. 1B. Nisso a gente elimina a letra A, letra C e letra D. E já achamos o nosso gabarito. Se você tem certeza do que você assinalou aqui, né? Então, já marca o gabarito, não lê o resto da questão e passa adiante. Ganha tempo na tua prova, né? A gente vê aí que tem redação dissertativa também aí no concurso dos Correios, né? Então ganha tempo. O sistema operacional aqui vai ser o Windows 2C, ó. E aqui o correio eletrônico vai ser o Outlook 3A. Gabarito aqui na letra B de bola, tá? Vai ser mais ou menos isso que é a metodologia da banca IBFC. O que mostra o passado, né? A não ser que a banca deu uma despirocada assim e cobre uma coisa de outro mundo. Mas acredito que não, tá? A gente leva a crer assim. Os Correios faz muito tempo que não tem concurso público, então faz sentido a banca não dificultar. Faz sentido a banca querer que tenha aprovados para os Correios. Faz muito tempo que esse órgão não tem concurso, pode estar numa falta grande de funcionários, né? A gente viu o número ali de funcionários que faltam, né? Então faz sentido a banca não querer dificultar tanto, querer facilitar para ter aprovados à disposição para o órgão aí, para os Correios, tá? Para a tua preparação, tá? Lá no PGF Concursos, a gente tem um curso completo para carteiro, tem o módulo básico para nível superior. O módulo básico, ele abrange isso aqui, ó, para nível superior, tá? Ele vai abranger isso aqui: português, matemática, noções de informática e o código de conduta, ética e integridade. Para nível superior, a gente não vai ter, infelizmente, os conhecimentos específicos, porque é cargo de TI, é cargo de engenheiro, a gente não tem professor para essas disciplinas. Mas olha aqui, a gente tem. Você vai ter 50 questões e o nosso curso só não vai abranger 20, o nosso curso vai abranger então 30 questões, ó. São 30 questões que você vai estudar com a gente e 20 questões que você vai estudar aí por conta própria, tá? Então, o curso completo para carteiro, módulo básico para esses cargos de nível superior. Se você quer a disciplina isolada de informática, tem lá no PGF a disciplina isolada de informática e tem a disciplina isolada das outras também, tá? Tem matemática, tem português, se você quiser comprar só essas disciplinas, se quiser comprar só português. Os cursos completos e o módulo básico, tá? O curso completo e o módulo básico, eles estão com valor promocional de lançamento, tá? De lançamento do curso agora na publicação do edital. Dura acho que uns 10 dias esse valor, tá? Então é interessante você comprar agora. Fora do PGF, lá no Hotmart, eu tenho um preparatório de e-book mais resolução de questões, tá? É um e-book que ele tem todo o conteúdo teórico desse edital aqui do Correios, da IBFC, e ele tem uma resolução de questões. Eu disponibilizo o PDF das questões de informática de 15 provas aplicadas pela banca IBFC, de 2019 para cá, mais ou menos, e eu resolvo todas elas em vídeo, tá? Também tá com valor bem em conta aí para a tua preparação. Todos esses links estão na descrição do vídeo, tá? O edital, tá? Os preparatórios, e aí tu escolhe aí o que é melhor para a tua necessidade, tá? Tá na descrição também um link para o meu Instagram, @prof.josuel. Me segue lá, mais dicas de informática, mais informação. Se tu tem dúvida em algum conteúdo, em alguma coisinha assim, manda tua dúvida lá no privado, certo? Até mais e bons estudos aí para os inscritos, para o pessoal dos Correios. Até!